Vamos dar continuidade. A seguir, o nosso próximo convidado é iridologista. Ele fundou o Instituto Iris Vital e o objetivo deste instituto é difundir o estudo da iridologia de uma forma ética e profissional para poder promover o equilíbrio físico e mental e também emocional das pessoas que podem beneficiar com estas técnicas, que são técnicas de avaliação iridológica e dos tratamentos que utilizam os recursos da natureza. Por isso, para vos falar do que dizem os meus olhos, vamos dar as boas-vindas ao João Pedro. É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que gostem daquilo que eu vou falar. O tema é iridologia, o que dizem os nossos olhos. Infelizmente não vou poder projetar aqui algumas imagens porque seria mais interativo para vocês poderem perceber, mas eu vou elucidar-vos um pouquinho através das minhas palavras e depois também vocês podem fazer uma pesquisa. Não sei se vocês já conhecem o que é a iridologia. Antes de iniciar, eu vou perguntar para vocês se vocês já conhecem, se já ouviram falar. Sim. Alguém? Já? Quem nunca? Nunca ouviu falar? Então, a maioria. Então, 85% da população portuguesa foi feito um estudo que desconhece o que é a iridologia. É a ciência que estuda a íris dos olhos. No caso humana, também existe na área animal, mas estamos a nos tratar hoje da íris humana, e ela visa buscar o que é conhecer a pessoa a nível físico, psíquico e emocional. A própria iridologia, ela não faz diagnóstico. É importante dizer isso, que ela não faz um diagnóstico, ela não dá nome a doenças, mas ela nos dá as possíveis causas dessas manifestações de patologias. Ou seja, eu não posso dizer para um paciente que está com diabetes, mas eu consigo identificar que no pâncreas algo não está bem. E consigo identificar situações, ou seja, estados como agudo, subagudo, crónico, degenerativo, as várias disfunções orgânicas. Então, a íris nos proporciona tudo isso. Ela é uma disciplina e ela é muito aplicada dentro dos naturopatas, homeopatas, dentro da medicina natural, embora que também hoje em dia já alguns médicos já se beneficiam dessa avaliação. Não em Portugal. Não tem muitos médicos ou seja, se aproveitam dessa avaliação, mas na Rússia, por exemplo, e na Coreia do Norte, só médicos é que podem fazer esse exame. Se tiver lá um naturopata ou homeopata, não pode exercer. Só médicos mesmo. É como se fosse fazer um eletrocardiograma ou outro exame específico. Então, a análise da íris, ela nos dá essas identificações a nível orgânicas e também emocionais. Nós conseguimos identificar que tipo de pessoa está à nossa frente. Ou seja, a nível, por exemplo, de personalidade, se aquela pessoa é uma pessoa emotiva, uma pessoa extrovertida, introvertida, eu consigo analisar isso sem a pessoa me falar absolutamente nada. Só uma simples fotografia, ou seja, do globo ocular, da íris, e eu consigo identificar isso em 5 segundos. Em 5 segundos eu consigo saber se a pessoa ela está, por exemplo, com um estado inicial de uma depressão, ou se já está num estado já avançado de um caso depressivo. Já tive inúmeras situações que as pessoas, elas numa primeira fase, elas não falaram, porque é um bocado difícil a pessoa ela se abrir para um profissional, para alguém que não conhece. Não é? Para alguém que já conhece é um bocado difícil a pessoa se ter uma abertura a falar das suas emoções, e quando nós falamos para alguém que desconhecemos e falamos se a pessoa está a passar por uma fase depressiva, não é? ou mais ansiosa na vida, a pessoa ela tem uma tendência inicialmente a dizer que não, que está tudo bem, mas a íris ela não falha, a íris ela não engana. A pessoa numa primeira fase ela pode dizer que não, mas no desenrolar da conversa, da avaliação, ela vai sempre dizer que sim. Está bem? Então já tive inúmeras situações dessas. Aliás, a iridologia, ela iniciou como? Claro, como é que a iridologia ela começou?
ela iniciou no século XIX, oficialmente mais por um âmbito científico, porque antes de 1300, no ano 1300 a.C., ela já era falada, até na altura de Hipócrates, do pai da medicina, já usava como instrumento de diagnóstico os olhos. Já conseguiria ver, e ele falava mesmo que se existisse alguma imundícia à volta da menina dos olhos, que é a pupila, algo não está bem na região do intestino. E hoje nós sabemos, dentro da iridologia, que à volta da pupila está localizado o nosso intestino. Então, se aparecer uma tonalidade escura à volta da pupila, então existe tóxicos no intestino. É claro que existe um mapeamento específico onde nós conseguimos identificar onde estão localizados esses tóxicos, nomeadamente no cólon transverso, no sigmoide e etc. Nós conseguimos identificar isso através de uma avaliação mais cuidada, mais minuciosa. Nós conseguimos identificar onde está localizado esses pontos tóxicos. Então, a iridologia ela iniciou no século XIX por um húngaro, um jovem de 11 anos, que ele tinha uma coruja como animal de estimação e pronto, ele passeava com ela. Se vocês já foram no jardim zoológico, é normal a coruja ela estar aqui apoiada aqui no braço do criador, e num dado momento ela tentou escapar-se. E para ele não deixar a coruja escapar-se, agarrou na pata e acidentalmente partiu a pata. E os olhos da coruja são os olhos grandes, vivos, não é? E nós conseguimos visualizar bem a tonalidade deles, e naquele momento em que ele quebrou a pata, apareceu um risco na íris da coruja. Ele achou aquilo até interessante. Uns anos mais tarde ele entrou para a Faculdade de Medicina e estudou, logicamente, e apresentou até como tese de doutoramento a iridologia. Apresentou íris diagnose. Então, estudou mais de 50 mil casos numa escola, hospital, identificou mais de 50 mil pacientes, a relação das patologias com os sinais que aparecem na íris. É claro que hoje em dia, para a comunidade médica e para outras terapêuticas, é um bocado complexo a gente saber como é que apresenta esses sinais na íris e como é que a gente consegue ter essa absoluta certeza que aquele sinal, aquela mancha, aquele pigmento está relacionado com aquele órgão, com algum tipo de toxina. Como é que a gente consegue identificar as emoções da pessoa através da íris? Então, através da medula espinhal, nos dá umas indicações do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, os órgãos eles estão ligados a esses dois sistemas nervosos, ao simpático e ao parasimpático. Então, essas emoções, quando há uma patologia, quando há um trauma, um stress emocional, e esses órgãos libertam endorfinas, ou seja, esses estímulos nervosos, e são projetados no tecido iridal. Está bem? Então, é assim que funciona, de uma forma resumida, como é que esses sinais eles são identificados, essas manchas, esses pigmentos na íris. É claro que existem sinais que já são hereditários. Está bem? Se vocês, se calhar, no final dessa palestra, quando chegarem em casa, ou até no intervalo, vocês vão na casa do banho no espelho e vão olhar bem para os vossos olhos, a ver se apresenta alguma manchinha. Então, é provável que haja algum pigmento nos vossos olhos, ou outros não, mas muitos desses são hereditários. Está bem? São hereditários. Então isso significa o quê? Que nós, na iridologia, nós conseguimos ver até a 7ª geração. Está bem? Nós conseguimos ver até a 7ª geração. É claro que o paciente, quando nos procura com alguma disfunção orgânica ou psíquica, ele não quer saber de que geração aquilo vem. Ele quer saber o porquê que está assim e quer resolver o problema. Mas isso é um estudo mais interno nosso e pesquisas já aprofundadas dentro da área que nos deram esse aval de sabermos que vai até a 7ª geração dentro dessas manchinhas autodominadas de pessoas, de lacunas e outros sinais iridológicos. Então vai até a 7ª geração, nós conseguimos identificar tudo isso. A íris, ela também nos mostra o quê? Predisposições. Está bem? Ela nos mostra predisposições.
5, 10 anos antes da pessoa manifestar com a patologia, já nos mostra na íris que a pessoa tem uma predisposição para ter uma alteração naquele órgão. Está bem? Claro, hoje a iridologia ela está de uma tal forma avançada, está a ficar cada vez mais científica e isso é ótimo para nós, para nos dar credibilidade até mesmo mediante a comunidade médica, porque a gente falar isso, que a gente vê as disfunções orgânicas através dos olhos, as pessoas vão pensar que é uma área de adivinhação, de ocultismo, né? As pessoas hoje em dia ainda pensam que isso, já me chamaram muitas vezes do bruxo, da adivinha, é perfeitamente normal, né? Porque eu não conheço lado nenhum, e sendo um exame não invasivo, nós conseguimos ter acesso à pessoa, né? Se a pessoa não falar nenhuma palavra, porque a minha condição primordial numa consulta é, não quero saber o que é que lhe trouxe aqui. Deixa eu primeiro fotografar a íris, deixa eu ver o que é que a íris me vai falar e depois eu lhe vou falar. E você vai me dizer se sim ou se não. É claro que a pessoa não vai ficar de boca fechada durante a consulta toda, porque vai haver uma anamnese e etc. Mas a importância da parte científica da iridologia, sim, é importante. Hoje em dia, nós temos aqui no Porto, inclusive no Porto, uma tese de doutorado em cima da iridologia. Se não me falha a memória, foi em 1987. 1987 tem uma tese de doutoramento em iridologia. Então, isso é muito importante para nós iridologistas. Mas, bom, onde é que eu queria chegar também? As predisposições. Suponhamos que, por exemplo, eu vejo um sinal no pâncreas, uma alteração no pâncreas, um sinal característico, uma lacuna, uma psoura, e eu vejo que aquela pessoa ela tem uma predisposição para diabetes. Ela faz análises sanguíneas, faz outros tipos de exames e os níveis de glicose estão normais. A pessoa não tem qualquer tipo de sintoma, mas eu na íris, a íris já me mostra 5 anos antes que a pessoa ela tem uma predisposição para diabetes. Está bem? Não significa, isso não é uma sina. A pessoa não está ela não está predisposta, ela não está, como é que dizer, predestinada a sofrer com diabetes. Mas aquele órgão, pâncreas, é o calcar daquilo e se dá àquela pessoa. Todos nós temos órgãos de menor resistência. Todos nós. Porque na fase embrionária nossa, teve um ou vários órgãos que não completaram a sua forma. Está bem? Então, é como se a gente tivesse uma corrente. Vai arrebentar aonde? Se a pessoa estiver doente. No elo mais fraco. Qual é o seu elo mais fraco? Qual é o seu órgão mais fraco? Não existe nenhum exame que identifique, dizer assim, a Patrícia tem o coração como órgão fraco. Se um dia mais tarde, daqui a 5, 10 anos, sofrer algum tipo de doença, onde é que se vai, em primeiro lugar, onde vai arrebentar, onde vai aparecer a sintomatologia? No coração. Então, a iridologia ela tem uma ênfase muito boa nisso. Aliás, na parte emocional, nós conseguimos ver, até mesmo na parte, como é que eu posso dizer, recursos humanos, empresas que contratam iridologistas, não aqui em Portugal, mas nos Estados Unidos, que contratam iridologistas para registar a íris e para identificar os perfis de cada pessoa, se aquela pessoa está apta para aquele cargo naquela empresa, se aquela pessoa não é muito emocional, se a pessoa se aguenta com pressão. Então, tem empresas que já contratam iridologistas para isso, e isso é uma mais-valia. É uma mais-valia. Até mesmo, por exemplo, em escolas, já tem escolas que contratam iridologistas também para fotografar as íris das crianças, dos jovens, para saber, ou seja, naquele ciclo, por exemplo, de escolher qual é a profissão que tu queres seguir, qual é a área que tu queres seguir. Então existe sempre aquela dúvida. Então, através da íris nós conseguimos identificar qual é o padrão emocional que a pessoa ela está mais habilitada, ou para que área a pessoa ela está mais habilitada para sentir segura e para sentir à vontade. Então, a íris ela nos mostra um mundo de situações. Inclusive eu trouxe um pequeno equipamento
que é usado, que eu posso mostrar para vocês, que é uma câmara, uma máquina fotográfica normal, está bem? Só que é acoplado uma lente específica, onde nós, ou seja, ampliamos a íris da pessoa, tiramos uma fotografia, passamos para o computador e ampliamos, então conseguimos visualizar a íris numa dimensão muito maior. Há pessoas que, por exemplo, que elas ficam até admiradas no sentido do seguinte: eu tenho olhos verdes, os meus olhos são verdes. Na iridologia, ou seja, só existem duas cores originais de olhos, de íris. Ou a pessoa tem olhos azuis, ou a pessoa tem olhos castanhos. Olhos verdes não existem. Está bem? Olhos verdes não existem. Então, por que eu tenho os olhos verdes? Não. É provável que tenha olhos azuis, porque quando tiro fotografia de pessoas com olhos verdes, no fundo da íris, nós conseguimos ver uma tonalidade azulada. E eu pergunto para a pessoa se tem familiares com olhos azuis. E sempre tem familiares com olhos azuis. Então, qual é essa tonalidade que dá? São misturas. É um verde, são um verde palha, um castanho. Então, ao inserir a luz natural no globo ocular, há esse mix de cores e que transcende o verde, que a pessoa pensa que tem olhos verdes, mas não é. Então, essas misturas de cores, do amarelo palha, do castanho, são o quê? São tóxicos. São toxinas que estão localizadas em algum tipo de órgãos. Está bem? Então, só existe ou é o olho azul ou é o olho castanho. Vocês já sabem que o resto são falsificações. Está bem? Se alguém se sentir à vontade, eu vou pedir, claro, eu não vou expor a pessoa, logicamente, só vou dar aqui um resumo. Não, um resumo, isto é, falar só um sinalzinho para vocês entenderem como é que em pouco tempo a gente consegue identificar alguma situação daquela pessoa. Se alguém se sentir à vontade aqui, estou a fazer, não está nada combinado? Quem é que está à vontade? É? Pode ser? Vamos lá então. Então, nós ligamos aqui as luzinhas para ter aqui um foco de iluminação. É LED, não tem qualquer tipo de problema. Pessoas que são mais sensíveis à luz podem depois ver uns buraquinhos, está bem? Mas vamos então tirar a fotografia. Ampliamos, eu peço. Vai olhar, eu vou tirar a fotografia do seu olho esquerdo, está bem? O olho direito vai se focar aqui no meu olho, está bem? Neste aqui assim, no esquerdo, que é o seu direito. Abrir bem o olho. Vamos então aqui ampliar. Focar. Fechou o olho. Depois tem estas dificuldades, está bem? Que é perfeitamente normal. Penso que agora que sim. Ok, pronto. Este aqui é a sua íris. Vou mostrar aqui. Sim. Pronto. Se você me disser, vai-me dizer que tem olhos verdes. Sim. Não tem olhos verdes. E eu vou-lhe mostrar aqui. Está a ver esse azulado aqui à volta? Sim. O que mostra essa escuridão é esse acastanhado aqui à volta. Sim. Do que eu falei. Então, o que vai inserir. Não sei se a câmara se consegue pegar. Então, essa pessoa ela tem os olhos verdes. Pensava que tinha os olhos verdes, mas tem essa tonalidade azulada e à volta da pupila tem essas manchas esverdeadas, acastanhado, que isso que mostra essas toxicidades. Então, como? Ela ficou triste agora. Não. Por exemplo, posso falar só uma coisinha? Esteja à vontade. Posso mesmo? É um estudo de caso aberto. É? Sim. Então está bem. Tem um perfil emocional, é daquelas pessoas que chora vendo um filme de terror, né? Ou seja, assim, algo assim, ou seja, por nada, é uma pessoa assim sensível, uma pessoa que se emociona com facilidade.
Está bem? Eu vejo que no trato intestinal ele não funciona adequadamente, que tem aqui algumas toxinas a nível do intestino e que pode dar umas predisposições para dores de cabeça e enxaquecas, porque as toxinas aqui a nível do cólon transverso, eles estão a mandar para a região cerebral. Está bem? Isso de uma forma assim resumida. Mas tem um padrão emocional, está bem? Tem um padrão flor, dentro da iridologia é um padrão chamado flor, é uma pessoa emocional. Então, por exemplo, a nível de casos de trabalho, por exemplo, se contratasse uns recursos humanos numa empresa, eu não poderia, como é que se chama? Silvana. Silvana? Silvana. Eu não poderia dizer assim, olha, não está preparada para suportar pressão. Não é? Então, eu já dizia que a Silvana não estava preparada para suportar pressão, teria que ser um trabalho assim mais lidado, por exemplo, com artes, com o público, assim, falar, assim, ou seja, precisa de interagir, de falar, de tocar. Então, no seu caso, não sei o que é que faz. O que é que faz? Terapeuta? Pronto. Ok, então ótimo. Então esses perfis têm essa ligação do cuidar, do tratar, assim, do tocar, enfim. Ok, muito bem. Obrigado então. Outra pergunta. Sim. É possível fazer essa leitura em uma pessoa que já tem operado os olhos e em cego? Em cego, não. Em cego o que nós vemos, não vemos a íris, nós vemos a esclera, que é a parte branca do olho. Então, eu estou a abordar a iridologia. Mas é claro que hoje em dia se fala de olho-diagnose. Olho-diagnose, que se aborda a parte branca, que é a esclera, que nos mostra também sinais, e a pupila também, que é outra ciência, que é a pupilologia. Está bem? É claro que dentro de uma consulta a gente aborda tudo isso, mas respondendo à sua questão, no cego a gente avalia a parte da esclera, a parte branca do olho, né? E no caso de quem fez cirurgia aos olhos, dependendo da cirurgia, não afeta. Não afeta, porque os sinais, as marcas no tecido da íris, na parte colorida, estão sempre lá. Está bem? Estão sempre lá. Muito bem. Eu tenho muita coisa para falar, mas o colega já levantou a placa de 5 minutos. Não sei se vocês têm alguma questão para colocar. Nós começamos a trabalhar aquilo que temos que trabalhar em nós, ou seja, a mudar a alimentação, mudar os pensamentos, a íris depois muda. Não. Esse perfil, por exemplo, o seu emocional, vai ser sempre seu. Sim. Mas há outros níveis físicos de patologias. Muda. Os sinais, ou seja, herdados, pigmentos, esses nunca mudarão, esses nunca vão desaparecer. O que pode haver uma alteração é na pigmentação, na cor. Está bem? Que a gente consegue ver a nível do tratamento posterior, a gente consegue ver isso. Agora, do sinal, ele nunca vai ser removido. Nasceu que aquilo é aquilo que vai ficar. A nível dos padrões emocionais, igualmente. Então, não existe uma íris igual à outra. É até mais seguro do que a impressão digital. A impressão digital, daqui a pouco, ela vai deixar de existir. Porque hoje em dia existem falsificações de impressões digitais. Agora, da íris, não existe. A não ser que a pessoa arranque o olho, né? Mas não existe. Hoje não existe essa falsificação de íris e vai haver essa... mais tarde como segurança a análise da íris. Mais alguma questão que vocês queiram colocar? Não é possível detectar a doença e depois ajudar a pessoa a corrigir? Doença não é possível identificar. O desequilíbrio, sim. Ou seja, nós identificamos qual é o desequilíbrio, mediante se a pessoa já sabe se tem, tudo bem, a pessoa já tem um diagnóstico pré-definido e nós ajudamos no tratamento. Caso a pessoa não saiba que ela tem aquela tendência, nós recomendamos para ir para um especialista da área, fazer exames complementares, por exemplo, pâncreas, procurar um endocrinologista, fazer exames complementares. Então a pessoa ela já fica a saber que tem aquela predisposição e mesmo que não tenha aquele problema, eu vou ter aquele cuidado.
Por exemplo, do intestino, eu já sei que, por exemplo, que eu tenho tendência para ter uma obstipação, gases, né? Então, o que acontece? Eu vou ter cuidado com a minha alimentação, eu vou ter que ter cuidado com as minhas emoções também, né? Então, a pessoa já sabe quem eu sou, quem é que eu sou, que tipo de pessoa eu sou, que às vezes as pessoas não sabem quem nós somos, quem a pessoa é. Então, nada mais que às vezes uma consulta de iridologia, uma análise, uma avaliação, passa por um pouco de psicologia. De psicologia, a pessoa fica-se a conhecer a si própria. As emoções físicas, as emoções psíquicas e também a parte orgânica. Mais alguma questão? Não? Não sei, se já terminei antes do tempo. Um minuto? É? Então vou deixar as minhas considerações finais. Agradeço a vossa presença aqui nessa tarde. Eu tenho a certeza que passaram hoje por aqui, que ainda vão passar colegas com temas incríveis e interessantes, assim como o meu. E se vocês precisarem de algum esclarecimento a respeito da iridologia, e divulguem com os vossos familiares, os vossos amigos, para que essa ciência, que eu acho que é maravilhosa, é incrível, porque eu costumo dizer que ela deveria haver um iridologista em cada hospital. Onde se faz a triagem, devia haver um iridologista. Porquê? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é que tem e faz uma data de exames, uma série de exames, e isso traz uma enorme fila de espera para outros pacientes, para outros utentes, e gastos também para o governo, para o Estado, né? Então, se eu tivesse um iridologista, apontaria logo a possível causa. Diz assim, olha, isto aqui está com essa tendência, então vamos diretamente para isto. Por que não? Por que não? Não gostaria nada. Então, eu ainda creio que um dia haverá um iridologista em cada centro de triagem nos hospitais. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado por tudo.